aonde? Isso é uma parada que uma demanda tua? Como é que alguém te pediu ajuda? Tu viu que tava tendo sacanagem? Assim, tendo sacanagem tem o quê? Faz quanto tempo que tem posto de gasolina no Rio de Janeiro? Não, assim, cara, esse negócio surgiu muito numa experiência pessoal mesmo. Até virar secretário. Hum, Secretário, quando a gente vira secretário, a gente ganha lá um motorista, carro, essas coisas. hum. Mas até então, eu tinha meu carro, dirigia meu carro e era roubado. Então, quando eu viro secretário, eu falo, cara, agora é hora de me vingar. Tá. Mas, claro, obviamente não é só isso. Tem uma coisa ali técnica, de responsabilidade que a gente acaba construindo. E eu fui buscar aprender, porque era um negócio que sempre falava assim: Ah, caraca, ninguém faz nada. aham. Pô, bando de covarde, bando de omisso. Mas sabia que o negócio era perigoso também, que não era só isso. Mas falava, pô, ninguém nunca vai fazer nada pra acabar com essa sacanagem. Aí quando eu virei secretário, eu falei, e agora? De quem que eu vou reclamar? Vou reclamar de mim? Não tinha como. Então, ou eu era xingado de omisso, ou alguém ia falar assim: ih, tá ganhando dinheiro do dono de posto, então por isso que não vai fazer nada lá. Porque vivia falando que se tivesse a oportunidade ia fazer. Então eu fui lá e fiz. Passei ali os primeiros meses como secretário aprendendo, porque é um negócio sofisticado pra caramba, você tem que aprender, tem que estudar. E aí, junto com a minha equipe, a gente treinou e a gente foi a campo, cara. E aprendemos mais ainda tentando. O mais importante dessa história foi saber que é o seguinte, cara, a gente tem os nossos valores aqui. A gente não se vende, a gente não aceita a conversinha fiada, a gente nem dá abertura para isso. E aí deu no que deu. A gente começou a fechar um monte de posto, porque a gente já sabia tudo o que acontecia. O cidadão sabe. Mas quando tu fechou o primeiro, cara, quando tu fechou, foi lá no primeiro posto lá e tu fechou o primeiro posto. Cara, o Rio de Janeiro tem uma dinâmica diferente do São Paulo, por exemplo. Aqui, não é que o PCC tá só dentro da favela, ele não é verdade. A gente acabou de ver aí no Carbono Oculto aí os caras movimentando dinheiro pra cacete. Só que não tem uma dinâmica de guerra, tá? Lá no Rio tem algumas facções, joga a milícia nesse bolo aí, e é a polícia, né? E a Então, política. e a política, e a própria, e o próprio espírito carioca, de uma certa forma, que eu queria discutir contigo um pouquinho também. Alguma coisa diferente que acontece ali, eu tenho algumas teorias aqui. Enfim, cara, é perigoso o que eu quero dizer, tá ligado? Numa cidade porra, mataram a Marielle, por exemplo, com tiro pra cacete, né? Então, aí vai um cara lá fechar um posto que, assim, um posto que tá fraudando, ele tem uma enorme chance de ser do movimento, né? Então, porra, qual o cálculo que tu faz aí, meu irmão, pra tu, entendeu? Esse é o ponto, assim, tem lugar que tu não vai, não é? Assim, não tem lugar que a gente não vai por causa do dono do posto. É mais uma questão logística de não conseguir acessar ou de ser perigoso o acesso mesmo. Tem lugar que cara, o posto tá colado 2 ruas para trás, tem uma boca de fumo, o poder público ali pode causar alguma estranheza, porque assim, se um posto de gasolina tá com problema, a gente chega lá, a gente fecha, a gente tem que notificar e a galera dá uma resistência, como já apareceu em vários vídeos, a gente chama uma viatura, chama alguém para conduzir, para levar para delegacia. Então imagina se acontece isso num lugar desse. Como é que eu vou chamar a polícia para ir num posto de gasolina colado na boca de fumo? Então é mais por isso. Agora, do dono é A, o dono é B. Aliás, eu nem procuro saber quem é o dono. Porque, primeiro, se eu descubro quem é o dono e não vou, é porque ou eu beneficiei ou eu fiquei com medo. E se eu descubro quem é o dono e vou, eu tô perseguindo porque é o cara você vai pegar. Então, eu não quero saber quem é o dono do posto, eu vou. Depois a gente sempre descobre porque vem um monte de enviado falar: pô, esse posto é do meu amigo, não faz isso, não faz aquilo, e descubro quem é o dono do posto depois. Mas o cálculo que a gente faz é esse. É perigoso para nossa integridade física a fiscalização? Beleza, a gente não vai. Mas agora, se o pós-fiscalização, o dono A, o dono B, o dono C, esse tipo de cálculo a gente não Entendi, faz. porra. Porque assim, exatamente, se você tá esse posto do teu exemplo, numa situação de. é, o Rio é uma situação de tensão o tempo inteiro. E eu, assim, veja, eu acho, porque eu saí de lá em 2016. Onde eu morava, Não mudou muito. então, onde eu tava, não sei o que, assim, era comum aparecer uns corpinhos ali na rua de cima, entendeu? É aquilo que eu tava te falando mais cedo, os caras roubavam carro, pelo visto rouba até hoje, dia sim, dia não, na rua que eu morava lá, um salve pros caras da Silva Mourão, ali do Norte Shopping. Então, cara, numa situação assim de quase guerra, né? O cara tá preparado pra guerra, ele não tá na boca de bobeira, entendeu? Pô, tu vai entrar lá, tu vai chorar, irmão. Exatamente. E é melhor não ir. E cara, não é só por mim, pô. Tem integridade física de quem trabalha comigo também, da equipe ali. Então, tem coisa, cara, que a gente tem que tomar cuidado, não pode ser um Aham. inconsequente. Tem lugares na cidade que
flagrantemente a concessionária presta um péssimo serviço de propósito. Né? Você tem lá Light, por exemplo, que presta serviço de energia. Aqui em São Paulo é a Enel, lá é a Light. Também tem Enel em outras cidades do Rio, mas na capital é a Light que presta serviço de energia. Cara, quando falta luz na Zona Sul, é um tratamento. Eles arrumam gerador, arrumam um monte de coisa pro povo da Zona Sul ficar com luz. Agora, se falta luz em Campo Grande, meu irmão, deixa o povo... Se faltar luz na sexta-feira, eles só resolvem na segunda, que é quando tem jornal. Que o povo vai pra rua, bota pneu, bota fogo. Se não tivesse isso, não ia resolver. Então eu dei muito esse embate muito forte com eles para mostrar que a gente tem, só que a gente tinha muita limitação de atuação. Porque é concessão federal, né, de energia. Então os caras, assim, têm os melhores advogados do Brasil. Então eles estão, assim, vão empurrando a gente com a barriga, mesmo que a gente vá pro embate. Quando a gente chega no nosso limite de atuação, a gente tá fazendo cosquinha nesses caras. Quem pode bater doído, que é a ANEEL, os órgãos federais, acaba que a gente não vê isso acontecendo muito bem. Então, assim, ele falava, é Procon? Beleza. Até aqui a gente respeita o Procon. Tem inaugurar ali um debate entre Procons dessa coisa de caso de aposta, entendeu? Não uma coisa moralista. Ah, porque é do diabo, ou porque é feio, porque é bonito. É porque a gente tem lá o núcleo de atendimento ao superendividado. Cara, o negócio simplesmente explodiu de atendimento do dia pra noite. A gente que vive, que entende um pouco, que vê na internet as coisas acontecendo, a gente sabe de onde está vindo isso. A galera tá apostando desenfreadamente e tem uma diferença enorme entre negócio de aposta esportiva e cassino online. Cara, esse negócio entrou na casa das pessoas avassaladoramente. Um público que antigamente era um público mais classe média alta, que apostava ali por um hobby, fumar um charuto, ver um cavalo correr, virou um negócio que a diarista da minha casa, por exemplo, voltava para casa perdendo o dinheiro que eu paguei para ela no ônibus ou no Moto Uber no Tigrinho. Então eu falei, cara, acho que a gente tem que falar sobre esse negócio, porque senão... Quantos? 5 últimos? Tirando, não, Cláudio Castro não foi preso ainda. Foi caçado, né? Tá inelegível. Ele foi mesmo? Porque ele não tinha renunciado para não ser? Então, tá nesse imbróglio jurídico de que se foi caçado ou não. Na prática, assim, pra população, foi uma cassação. Agora a gente tá discutindo o juridiquês. Se é cassação no papel ou não. Mas ele foi cassado. Aí entrou, foi prejudicada a cassação em juízo, porque um dia antes ele renunciou. Igual o Collor. Alguém fala que o Collor renunciou? Não. Todo mundo fala que o Collor sofreu impeachment. Mas pouca gente sabe que o Collor renuncia antes do impeachment se concretizar. A mesma coisa aconteceu com o Cláudio Castro. Tá bom. Ele, 24 horas antes, o cara renunciou. Então você tem aí, vamos fazer as contas juntos aqui. Vamos de trás para frente. Castro cassado. Witzel, que era o governador, que o Cláudio Castro era vice, sofreu impeachment. Pezão preso e afastado. Cabral preso e afastado. Não, esse é um caso interessantíssimo. Garotinho preso e afastado. Esses dois últimos aí são, porra, dos ícones. eleitos, nenhum passou incólume. De quem ganhou a eleição e foi pra onde, ninguém passou incólume. Garotinho ganhou a eleição, foi afastado. Rosinha ganhou a eleição, foi afastado. Ih, não, são 6, ó. Cabral ganhou a eleição e foi afastado. Pezão ganhou a eleição, foi afastado. Witzel ganhou a eleição e foi afastado. Castro ganhou a eleição e foi cassado. E aqui tem gente que foi afastado e preso e uns que foram só afastados. Isso. Cultura da parada, quando tu chega lá na Alerj lá, tu não é meio que empurra. Ou tu se acostuma, ou tu entra no esquema, ou tu é expelido. Eu sou totalmente contra essa tese. Então sou vai. Totalmente contra essa tese por uma questão de princípios e valores, assim, cara. Quem é engolido, beleza, cara, tu pode até ser engolido. Não, claro que há exceções, tá? Inclusive, eu citaria algumas aqui se não parecesse que eu estaria puxando saco, mas eu conheço exceções. Não, também não vou fazer isso pra não parecer que eu tô falando bem de um pra falar mal do outro, pra não politizar a coisa. Mas eu acho que é o seguinte, essas pessoas já demonstraram que você tem como entrar lá e passar. Claro que você sofre, você vai sofrer perseguição, vai ser isolado e tudo mais, mas é isso, cara. Você, por exemplo, você vai chegar num lugar e tá todo mundo fazendo merda. Aí você fala, não, pô, vou ter que fazer merda pra eles gostarem de mim. Eu vou embora. Vou embora, não tem problema. Então, mas ir embora é uma coisa, ficar lá sentindo cheiro de merda é outra. Não, então, mas você ganha uma eleição para ter um mandato de pelo menos 4 anos, se você não for reeleito. Você vai cumprir seu mandato, e se você tiver limitações impostas pela bandidagem, pela vagabundagem, pelo isolamento, você vai conviver com esses isolamentos, com essas limitações. O que eu não acho é que você pode justificar, pô, se eu não tivesse me enquadrado nessa turma aqui, eu não seria um presidente de comissão, eu não aprovaria um projeto de lei. Não, eu não vou trocar a minha honra por um projeto de lei aprovado. Adoraria aprovar dezenas de projetos de leis que eu acho que são legais para a população. Mas se em troca disso eu tiver que me cagar de merda, eu não vou.
Entendeu? Então acho que é por esse lado. E tem exemplos disso. Aliás, tem exemplos que conseguiram sobreviver. Tem deputado lá com 6 mandatos, 7 mandatos, que é honesto, que eu conheço. Sei quem é, que vai Claro, disputar há a eleição de exceções. novo. Aham. Não vou fazer aqui para não fazer campanha pro cara ou para as pessoas acharem que a gente está politizando. Mas existe. O problema é que lá são 70. Se você tiver 36 ruins, você já tem a maioria. E a maioria vai vencer todas as votações, que é o que a gente vê lá. E é Deputado, justamente isso. Por que deputado a gente preso tem toda sendo vez a solto. maioria de gente esquisita? É justamente, se você pegar esses 36, você faz um raio-x. Saíram todos é o mesmo ovo da serpente. Eu tô entendendo. Não deu tempo ainda do Rio de Janeiro Aquelas vencer famílias, isso. né? Esses caras aí, né? Entendi. Tá bom. Você vê lá, os sobrenomes são Os muito caras estão ali parecidos. há muito tempo. Exatamente. Você tem razão. E tem gente que se elegeu falando que ia renovar, ia mudar, mas que na verdade estava assim, pô, ele sempre esteve na antessala da sacanagem. E via a sacanagem acontecendo e falava, pô, eu não participo. Aham. Aí ele, na época lá da. Não do é que o povo- maluco é honesto porque ele quer, é que É porque ninguém chamou. Ninguém chamou. Aí ele foi pra eleição, falou assim: tá tudo errado, eles são tudo vagabundos. Aí quando ele ganhou a eleição com esse discurso, o que ele fez? Uma primeira oportunidade, se agarrou nessa turma. Não, eu falei aquilo só pra ganhar a eleição, pô, eu queria mesmo estar aqui com vocês. E aconteceu. Então, até a renovação que aconteceu na Leste não foi uma renovação de qualidade, tá? E é claro, o Rio é a figura da Assembleia mais podre do Brasil. Mas a gente não tem essa exclusividade no Rio de Janeiro também. Você tem problema na Assembleia de São Paulo, você tem problema na Assembleia da Bahia, você tem Sem problema dúvida, sem em dúvida. Santa Catarina, que é tido como referência nisso, você tem problema. Acho que é um Sem problema dúvida. da Mas sociedade é que o brasileira. Rio de Janeiro, meu irmão, me fala uma parada. Quem que é o governador do Rio de Janeiro nesse momento? Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça. Por que não é o cara da LERJ? Por que não é o cara da Leste? Porque ele foi preso, acusado de envolvido com crime organizado e caçado, que era o presidente Rodrigo Bacelar. Por que não é o vice? Então, posso tentar explicar Então, esse de é maneira mais... o ponto é porque justamente pra esse. não ir voltar... Isso, o ponto é justamente esse. É assim, meu irmão. É a cadeia de comando do Estado. Toda a linha sucessória Tá foi ligado? desmontada e todo mundo sabia que ele era um cara da pesada, Tá, que operava no submundo. tá. Só que todo mundo tinha muito medo dele. Por quê? O Bacelar sempre foi um cara muito vingativo. Se um prefeito, por exemplo, não rezasse a cartilha dele, ele ligava pro Cláudio Castro e falava: tira a verba da saúde desse cara e a verba da infraestrutura. Ele operava nesses moldes. Pegava e falava assim: ordena aí uma ação da polícia para ferrar fulano. O cara mandava muito. Bacelar indicou o secretário de Polícia Civil. Aliás, Bacelar mudou a lei orgânica da Polícia Civil para o secretário que ele queria indicar poder assumir, porque tinha uma regra que você tinha que ter pelo menos 10 anos como delegado. E o policial que ele queria indicar, antes de ser delegado, era tira, era inspetor. Aham. Então ele tinha 10 anos de polícia, mas não 10 anos como delegado. Aham. Ele muda a regra só para poder indicar o cara. A Polícia Civil era chefiada por um indicado dele. Então, cara, você tinha muita gente com medo dele, que ia num palanque, fazia um discurso para afagar ele, mas que não necessariamente concordava com ele. Mas tinha a tropa do Bacelar. A galera que o cara enriqueceu, encheu de dinheiro e que rezava a cartilha dele. E Aham. que era muita gente também. Então eu tô só deixando claro para não criminalizar todo mundo que um dia já falou bem do Bacelar. Porque eu conheço gente que falou bem do Bacelar, mas porque tinha medo do cara cortar o dinheiro dele da saúde, por exemplo. Mas é um cara honesto, que nunca se meteu nos esquemas dele. Então o Bacelar era esse cara, o capo da política fluminense. Era um cara que não tinha muito voto, não tinha muita visibilidade da população, mas que operava a máfia, operava bem a gangue ali. Então ele tinha muito esse respeito. É o cara que era do fio do bigode, que cumpria o que prometia. Se você pedisse isso, ele falasse que ia te dar, ele ia te dar, independente do que ele tivesse que fazer. Então essa galera gosta um pouco disso. Tô entendendo. Gosta De um pouco fato, desse gosta perfil, mesmo. É. dessa personalidade. Então isso era Rodrigo Bacelar. E aí o Rodrigo Bacelar, com essa turma toda na mão, se for para ser o próximo governador. A população desconhecia Rodrigo Bacelar até ele ser preso. Ele foi eleito com 90 e poucos mil votos, mas para governador isso não é nada, praticamente. Só que a política combinou. Nosso governador vai ser o Bacelar. A gente quer um cara como esse. A gente quer um cara que vai jogar nosso game aqui. A gente quer um dos nossos, Aham. governador. E aí Bacelar opera fortemente para tirar Thiago Pampolha da sucessão, é reeleito presidente da Assembleia. Bacelar foi para a campanha de deputado estadual, em vez de fazer só a campanha dele, ele ajudava outros deputados estaduais a se elegerem, para conquistar o voto deles para presidente. Bacelar presidente seria quando o Cláudio Castro renunciasse, Uhum. o governador, até o fim do mandato agora. E ele renunciaria, se o plano corresse conforme combinado, ele renunciaria para ser
candidato ao Senado. Ao Senado, exatamente. E aí a gente tem um prazo de desincompatibilização dia 4 de abril. Aham. Ele estava planejando até sair dia 4 de abril para, sei lá, ficar 6 meses com a vitrine do governo. Aham. Dar entrevista como governador, Aham. inaugurar obras com prefeitos como governador. Só que no meio disso acontece a Que as questões que estão aparecendo, o desenrolar do Banco Master, sobra alguma coisinha lá pra gente para lidar no Rio de Janeiro, cara? Não, sim, o Banco Master já tá. O Rio de Janeiro já tá dentro do escândalo do Banco Master. Não, é Tá. sério, Eu sei porque que tá. o nosso fundo de pensão lá que cuida Quanto que dos foi aposentados, mesmo? 1 bilhão pelo menos, só dentro do Rio Previdência. 1 Fora as bilhão? outras coisinhas. 1 bilhão. Quando a gente fala né, parece pouco, Não, porque 1 bilhão, sim, em notas de dinheiro não caberia dentro dessa casa. é uma coisa de louco. É. 1 bilhão é muito dinheiro. É muito muito dinheiro. Muito dinheiro. São 1.000 milhões. Isso. É uma coisa de doido. 1 milhão. Pensa aí você que tá aí, ó. 1 milhão na sua vida agora mudaria a sua vida? Agora imagina 1.000 milhões. Isso é 1 bilhão. Né? Você- Parece óbvio, mas é só pra tu ter de escala da parada. Né? Exatamente. Então, o Rio já está dentro do escândalo do Banco Master por isso. Uhum. E você vê lá, foi um diretor do Rio Previdência indicado por um partido político que pegou, mudou um regulamento só para poder investir no Banco Master. Você vê, tinha lá um mecanismo de controle para não se botar dinheiro de fundo de pensão em banco com aquele rating, com Aham. aquela classificação. Aham. Aí eles mudaram isso só para o Banco Master, porque eles botaram lá o dinheiro no Banco Master. E aconteceu o que aconteceu. Aí entra aquele papo, pô, o cara fez isso porque ele é uma indicação política? Não, ele fez isso porque ele é safado. Porque um cara que é uma indicação política, que é honesto, ele não faria. Ponto. É isso. O cara lá, o diretor do Rio Previdência, que foi, Esse cara, o que aconteceu? Ele caiu. ele foi né? preso, tá preso e tá negociando uma delação. Que inclusive tá deixando todo mundo apavorado lá, porque ele, como é um cara que não é da vida política, que não tem muito trato ali, Aham. essa coisa, ele, irmão, ele vai querer livrar o dele ali. O que tu acha dessas delações, cara? Porque o que eu acho que elas têm um puta potencial, porque tá todo mundo cagado de certa forma, tanto que tu não vê muitos caras botando o dedo na ferida, assim, nem do lado do Lula, nem do lado do Bolsonaro falando demais sobre isso. Acho que, cara, assim, tem uma coisa. Acho que no escândalo do Banco Mais está tendo um pacto de proteção desse mundo em que está envolvido nisso. Até a galera honesta que fala, cara, a gente não sabe o que vai dar se a gente se meter nisso. Onde vai respingar? A bomba. A explosão da bomba vai pegar em quem. Aham. Eles estão medindo esse impacto. Menos né? menos o Alessandro Vieira. Menos ele. E eu acho que também o Haddad tem falado bem sobre isso. É. Eu acho que são duas figuras aí que têm falado bem. Tem outros também, o próprio Galípolo também. Cara, algumas pessoas muito particulares Uhum. com opinião sobre isso. Que foram, inclusive, até. Cara, dá uma segurada no que você está falando. Já aconteceu isso com esses caras. Mas são caras que se mantiveram firme ali. E o Banco Master é a maior representação desse corporativismo. As pessoas se protegem quando estão lá dentro. Mais que a Lava Jato? Então, cara, a Lava Jato, porque eu acho que no escândalo, falando bem de O que mim, tu acha do fundo eleitoral? cara, eu sou a favor do fundo eleitoral. Pô, tu é do PSD, tô Não, zoando, não é tô só zoando. por isso. Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu sou pobre, cara. Eu sou de origem humilde. Não gosto nem de falar que eu sou pobre, porque hoje eu vivo. Eu tenho uma renda de um rico. suavinho. Aham. Hoje eu tenho renda de 5% da população. Uhum. Porque no Brasil é um país tão pobre Aham. que hoje você ganhar um salário. Não tô desempregado porque eu saí para ser candidato, mas eu era secretário e ganhava 20 mil reais por mês. Eu ganho hoje mais do que 99, sei lá, 95% da população, porque a maioria do povo ganha muito mal. Eu acho até ruim falar que eu sou pobre, mas eu sou de uma origem humilde. Se eu dependesse de grana para disputar a eleição, que custa dinheiro, eu não ganharia. Tá dado, porque os caras jogam pesado. Então, acho que o fundo público, ele serve para igualar essa disputa. Qual é o problema do fundo público Tu hoje? pensa o É sistema, a João? distribuição. Como assim? Tu pensa o sistema, tu pensa, por exemplo, está dada a regra do jogo, tá? Isso que você está descrevendo é a regra do jogo, você tem toda a razão. O cara, no fim, acaba sendo necessário a existência disso, porque tu não tem nem a influência para chegar no empresário financiar. Eu nem quero, cara. Não, caso fosse essa a regra do jogo, né? Como a regra do jogo é o financiamento público, isso, no fim das contas, ajuda pessoas como você chegarem. O Brasil tinha autorização para financiamento privado. Eles E a mudaram gente isso. pegava a regra, colocava embaixo do braço e eram uns grandes filha da puta. Exatamente. Né? Tá. Mas tu pensa a regra no sentido de, legal, a regra é assim, vamos jogar desse jeito. Mas
essa é uma boa regra? A regra você diz de que tem que gastar Regras muito para ganhar a do eleição? Estado. Regras do Estado. Sim, Ah, talvez eu- sim, talvez sim. Precisa ganhar muito para ganhar a eleição. Eu acho um Essa é erro. uma regra dada. Eu acho Assim, sempre foi assim. Mas, porra, tu pensa. Pô, eu escreveria um livro com uma tese de como seria melhor, sei lá. Não, eu penso muito. Eu tenho um negócio meio. Essas coisas mais filosóficas da vida. É disso que eu tô e tal. falando. É disso que eu tô falando. Eu penso bastante. É difícil falar disso nas redes, porque é um negócio que as pessoas vão falar que esse cara tá viajando e tal. Mas eu fico lá divagando. Por exemplo, eu acho que esse negócio de gastar muito para ganhar a eleição é super disfuncional. É um mecanismo que se criou no Brasil que o cara, por exemplo, você tem que distribuir 1 milhão de panfletos. E aí você pode falar, eu fiz, por exemplo, já a campanha sem panfleto. E fui bem, só pela internet. Mas, por exemplo, uma eleição para deputado, tu já tem dificuldade. Porque, cara, não é todo mundo que é o Nicolas, não é todo mundo que é a Tabata, não é todo mundo que é o Quinta Caí, nem todo mundo tem que ser, cara. Não é porque o cara é bom que ele tem o talento da rede social. Aí tu imagina, o cara só vai ter esse jeito de fazer campanha, você também vai estar excluindo ali. Então, eu acho que a gente tem que arrumar mecanismos e fazer campanhas mais baratas. Acho que acabar a compra de votos é um bom caminho. Né? Condenar com mais força a compra de votos. Com certeza. Outra coisa é essa coisa de contratação de cabo eleitoral. A galera vai para uma eleição, cara, a galera que tá na máquina, como a gente diz no jargão político, que tá ocupando um cargo público, o cara não tá preocupado em fazer um bom serviço. O cara não tá preocupado em, por exemplo, em fiscalizar posto de gasolina. Ele vai pegar as vagas dos 4 fiscais, 5, 10, 15 fiscais que ele tem, o que ele vai fazer? Cara, mete cabo eleitoral aí, porque é 50 votos de um, 50 de outro, 50 de outro. Então são várias coisinhas pequenas que a gente tem que ir mudando nesse negócio para a gente quebrar esse sistema do gastar muito para a eleição. Mas hoje eu sei que o jogo é bruto. Eu não vou pedir dinheiro para um empresário, por mais honesto que o cara seja. À medida que eu tiver... O rabo preso virá, não tem jeito. E mesmo que não tenha o rabo preso, cara. Não vai ter, como assim o cara te deu dinheiro? Não, vamos supor, você financiou minha campanha, vai ter uma votação lá de isentar o IVA para serviço de comunicação. Aí eu vou ter que virar para você e falar, Igor, eu vou votar contra esse negócio. Eu tô falando o seguinte, o único cara que me ajudava a ganhar a eleição, eu não vou ter mais. Então, às vezes, não é nem rabo preso do cara falar é por corrupção ou não. Eu entendo. Entendeu? O cara vai... Mas é um rabo preso aqui. Dá um molezinho. E é verdade que a cabeça do adolescente é uma cabeça de informação, que vai se levar pelos incentivos da facilidade. Quem entende que dificuldade é importante para você formar caráter é o adulto. A criança e o adolescente não foram feitos para isso. Não foram, de fato. E eu acho muito ruim, Igor, um discurso que associa não, tal lugar é violento por causa da pobreza. Você simplesmente está virando para todos os pobres que são honestos, falando, vocês são otários, tá? Porque não vale a pena ser pobre honesto. Tá aqui, cara. Você tem a carteirinha de pobre, você pode ser errado. Eu odeio esse discurso que associa criminalidade a pobreza e miséria. Senão todo lugar pobre e miserável era violento. E não é o caso. Não é o caso, de fato não é. Tem lugares no Brasil que são muito mais miseráveis, por exemplo, que a favela da Maré. É uma pobreza muito mais exacerbada. E que não são violentos necessariamente. A violência ela é composta de vários outros fatores. De mercado consumidor. A gente acha... Você acha que a maconha é a porta de entrada para outras drogas? Cara, eu acho que tem várias coisas que são porta de entrada para várias drogas. Se a gente for levar o debate para esse caminho, a gente tem que condenar tudo. Eu não tô dizendo aqui que eu acho certo, eu acho que tem que ter Também não. Tô dizendo que tem que fumar maconha, não é isso? Não é isso, pelo contrário. Mas eu acho que o debate não é esse. Exatamente, o debate não é esse. O debate sempre é feito da maneira errada, porque ele leva sempre pro lado moralista. Eu acho que a gente tem que parar muito de levar o moralismo, não que a moral ela é inerente ao ser humano, à sociedade, ela é construída a partir de parâmetros morais que a gente cria regras. A gente decidiu que isso é imoral e naturalmente, de alguma forma, aquilo vai se tornar uma regra que proíbe ou permite, né? Mas eu acho que a gente tem que levar o negócio mais do ponto de vista prático, cara. Cara, isso aqui ajuda ou não ajuda, isso aqui piora ou melhora. Se a gente começar a caminhar para esse lado, a gente melhora as coisas. Só que as pessoas gostam muito de sobreviver em cima de problema que não existe. Né? Vamos criar aqui um pânico na população. Eu sou o detentor da solução para aquele pânico. E, cara, quando você vê, nem existe aquela ameaça. Mas o cara ganhou voto, ganhou engajamento, ganhou visibilidade em cima desse negócio. Uma madeira de piroca, unissex. Perfeito. Porra, o problema do estupro no Brasil é banheiro unissex. Aonde acontece a maior parte dos estupros e abusos de criança no Brasil. Em casa. Dentro de casa. Aí eu vou falar que eu vou resolver o problema de estupro e abuso infantil por causa de banheiro. Eu sou contra. Mas não é esse o negócio. Entendeu?
Eu acho que é muito mais por outra coisa do que por. Entendeu? Acho que é mais pro cara. Você tem que tomar um cuidado com esse negócio. Eu, por exemplo, eu sempre moleque, não sei se isso aconteceu com você. A minha mãe entrava comigo no banheiro feminino. Molequinho. Irmãozão, Com eu medo. não quero que minha filha entre no banheiro unissex. Do ponto de vista. Assim, se você tá usando o seu cérebro e se o seu argumento é a segurança das crianças, o banheiro unissex é pior. Tipo, ele tem, por definição, homens e mulheres dentro do banheiro, né? Então, se eu tenho uma filha, eu ia preferir que ela vá num banheiro onde só tem mulheres, se esse é o meu medo, entendeu? E mesma coisa com menino, sei lá. Sabe? Com menino a gente acaba tendo menos problemas. Vou dar meu exemplo. A minha mãe entrava comigo no banheiro feminino. Uhum. Mãe, quero ir ao banheiro. Era molequinho. Porque sua mãe vai entrar contigo no banheiro masculino? Exatamente. Porque é perigoso pra ela. Uhum. Eu acho que pra mulher, em geral, é um negócio você perigoso. Você era uma criança, então essas regras são meio que... Cara, ninguém tava nem discutindo essa porra. Tava né? tudo bem, cara. Aí inventaram o negócio. A gente já sabia resolver, aí, por exemplo, tem um lugar, um restaurante, que não tem hidráulica pra ter 2 banheiros. Cara, tá bom, é outra história. Porra. Agora, cara, aí você vê, a gente perdeu um tempo do cacete discutindo esse negócio. Uma madeira de piroca, porra, pelo amor de Deus. Eu nunca vi, porra, uma. Não existe, né? Depois passou a existir, né? Que o pessoal fez de sacanagem pra brincar, porra. Então, assim, cara, acho que essas coisas estão muito pairadas nesse negócio. A gente tem que botar o pé no chão e falar, porra, meu irmão, trabalha um pouquinho, em vez de ficar falando desse negócio. Mas tem gente que acredita, né, cara? Se não acreditasse, os caras não falavam. E é foda, porque, cara, essa discussão vai longe pra caralho, né, Joãozão? Porque, por exemplo, se a gente for parar pra pensar quais são os argumentos que se usa, inclusive na mídia mainstream, os caras que são considerados sérios pra tu bater em algumas figuras políticas. Pra quem tá prestando atenção, tu vê algumas movimentações que elas têm muita cara de viés mesmo, onde não, a princípio, ou o viés deveria ser claro ou não deveria ter nenhum. Que é, por exemplo, no Globo. Por exemplo, aqui, um exemplo, não tô dizendo que é isso, mas um exemplo. Tu vai para um jornal, para o Estadão, e tu espera ali ou um viés claro, tu espera honestidade intelectual, manja? E aí, tu vê o cara que pega, e aqui é outro exemplo, o cara pega o discurso do Bolsonaro lá falando que, pô, se tomar vacina aí, não sei se vai virar jacaré, porra, tá ligado? Cara, tu pegar e esticar isso que ele falou pra ele, o Bolsonaro disse que as pessoas que tomarem vacina virarão jacaré. Cara, é um puta de um salto lógico fudido, tem um monte de coisa pra tu. Eu já perdi a esperança nesse sentido, cara. As comuns que a gente tem são os golpes da gasolina adulterada, combustível adulterado e o golpe da bomba baixa. Que é quando o cidadão ele vai abastecer seu carro, ele chega lá no posto de gasolina, ele bota o carro a gasolina no tanque e no visor tá dando lá que ele abasteceu 50 litros. Quando na prática não entraram 50 litros no carro. Entrou 10% a menos, 20% a menos. Dá essa diferença que o cara paga por um combustível que ele não recebeu. Então ele está sendo roubado na prática ali. E o problema disso tudo é que muita gente gosta de chamar isso, não, é um desvio, é uma fraude, não chama pelo nome, que é roubo. As pessoas são literalmente roubadas todos os dias em pós de gasolina no Brasil o tempo todo. E no Rio de Janeiro esse negócio tinha saído do controle, tava uma coisa de ninguém olhar para isso. Obviamente, a máfia não se instala sem a omissão, sem a conivência de um monte de gente, e a gente decidiu entrar nesse negócio para poder bater de frente. E agora, cara, a gente quer tentar fazer com que esse negócio se expanda para todo o Rio de Janeiro, para que a gente possa em todas as cidades, porque o que a gente já começou a perceber é que o dono de posto ele não tem posto numa cidade só. O cara que é muito rico, que é o mafioso mesmo, ele tem posto numa cidade, tem posto na outra, ele é sócio de um cara, é sócio de outro cara, e acaba entrando nessa seara de, não tá dando para roubar no Rio, vou roubar em outro lugar. Ou então eu tô corrompendo o servidor de um lugar ou do outro porque eu me infiltrei na máquina estatal como um todo. Então a gente tem o objetivo agora de tentar elevar o patamar do combate a essa máfia com mais instrumentos, com mais ferramentas, para a gente conseguir combater de fato essa sacanagem toda que se instaurou, principalmente no Rio de Janeiro, mas é um negócio de todo o Brasil, sem dúvida nenhuma. É mentiroso, hein, cara? Por quê? Se liga, e assim, tu acha que o governo federal tá fazendo um movimento para dar uma segurada nos preços que vão mudar, principalmente do diesel, né?
vai ter uns cara. É que eu não tô discutindo a validade, você vai ter que pagar essa conta depois, não é isso. O que eu tô dizendo vai ter uns cara que vai ter esse subsídio, de certa forma, chamando de subsídio, e vai aumentar o preço. Não tem a menor dúvida. Porque, cara, tem vários problemas. Tem o problema da bomba baixa, que é o problema que eu mostro muito nos meus vídeos, que é o posto roubando o cara lá, que bota o negócio e não entra os 20 litros que o cara tá pagando, tem a gasolina. E tem o problema do cartel, que é o mercado. Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.